Olá, esse é o canal Ensino Religioso Fundamental, comigo, o professor Patrick Rocha. Nós hoje vamos trabalhar o tema do sétimo ano, aula 2, Ensino Religioso. O nosso tema é Mito, Ciência e Filosofia. Então vamos lá. Diferentes formas de explicar o mundo. Mito, ciência e filosofia são três modos humanos de buscar a compreensão da realidade, cada uma, de acordo com aquilo que acredita. A ciência, o mito. Vamos falar um pouquinho da diferença de cada um depois. O mito usa narrativas simbólicas, a ciência usa observação e experimentação, e a filosofia usa uma reflexão racional. Cada um oferece respostas diferentes para as mesmas perguntas. Juntos, mostram a evolução do pensamento humano. Então, mito, ciência e filosofia são muito importantes para a história da nossa humanidade. Então aí a gente vê um quadro mitológico. O mito como primeira explicação da natureza. Os mitos foram a forma inicial de interpretar fenômenos naturais. Relâmpagos, tempestades, colheitas e ciclos da vida eram explicados por deuses e forças sobrenaturais. Por exemplo, a falta de chuva, o excesso de chuva, as colheitas, o ciclo da vida. Tudo isso às vezes era explicado de maneira sobrenatural, pelas vontades dos deuses, pela vontade do destino. Entendeu? Essa é a linguagem mitológica. Essas histórias davam segurança emocional e sentido à existência das pessoas naquele período. Mesmo sem base científica, cumpriam função social e cultural importante. Ok? A filosofia como transição do mito para a razão. A filosofia surgiu na Grécia, por volta lá do século VII a.C., quando alguns pensadores começaram a questionar explicações míticas. Eles não aceitavam mais as explicações míticas. Eles buscavam causas naturais e racionais para entender o mundo, principalmente causas racionais sobre o mundo. Esse movimento marcou o início da reflexão lógica e do debate crítico. Então, dentro aí da história, a história da filosofia, ela surge como um rompimento com os mitos. Mas não significa que os mitos terminaram não, tá, gente? Existe a mitologia até hoje, Ciência como investigação sistemática. A ciência se baseia em método, observação e testes verificáveis. Então, tem que ser testado, tem que ser medido. A ciência é na base disso. Entendeu? Se você fala com uma coisa científica sem medir aquilo, é balela. Entendeu? Sem ser observado de fato, sem ter teste, não vem falar que é ciência não, porque não é. Entendeu? Às vezes é uma mera opinião. A ciência procura leis gerais que expliquem fenômenos da natureza. Ao contrário do mito, suas respostas podem ser provadas ou refutadas. Entendeu? Mas também ela permite, tipo assim, isso está certo, isso está errado. Até aqui a gente prova isso, mas a partir disso, isso foi derrubado. Entendeu? Isso permite um avanço contínuo e correção de erros. Tá? É importante. A gente vê aí alguns símbolos da ciência. A convivência entre mito, ciência e filosofia. E como esses três convivem? Apesar das diferenças, os três coexistem até hoje em nossa cultura, como eu disse. Nenhum, o mito, por exemplo, não morreu, a ciência não morreu, a filosofia também não morreu, está vivíssima. Os três estão bem vivos. O mito ainda aparece nas artes e nas crenças populares. A ciência domina a tecnologia, a filosofia questiona e reinterpreta. Cada campo ocupa um espaço específico no conhecimento humano. Essa convivência enriquece nosso entendimento do mundo. Limites do mito e da ciência. O mito não responde questões técnicas e a ciência não explica sentidos profundos da vida. O que é o sentido? O que é a vida? O que é a alma? O que é o espírito? Entendeu? Quem é Deus? O que é o transcendente? A ciência não explica isso, porque a ciência está baseada em fatos ali que são testáveis na matéria. A ciência trata do que pode ser medido, entendeu? Então não tem como, igual eu falei, não tem como medir Deus no laboratório.
né? Enquanto o mito se ocupa do simbólico, entendeu? Ambas possuem limites naturais em seu modo de compreender o real. Por isso, o ser humano busca respostas complementares. Por exemplo, Oppenheimer, né? O cientista criador da bomba atômica, desculpe se eu errei, Oppenheimer, né? Ele criou a bomba que matou milhares de japoneses na Segunda Guerra Mundial. Ele não criou a bomba, tipo assim, ele descobriu, né, como fazer a divisão dos átomos. Um cientista muito importante, né, lá no século XX. E tipo assim, ele fez uma grande descoberta, mas, né, pela ciência, mas que acabou criando algo mortífero, algo que acabou instantaneamente com 100 mil pessoas lá em Hiroshima e Nagasaki, né? A filosofia como ponte entre saberes. A filosofia analisa criticamente tanto as narrativas míticas quanto os métodos científicos. Ela questiona conceitos, fundamentos e valores usados por todas as formas de conhecimento. Ajuda a organizar pensamentos e a refletir sobre o que é verdade ou crença. Assim, atua como mediadora entre razão, símbolo e experiência. Então, a filosofia é a questão da opinião, do fundamento, entendeu? Da busca por conhecimento, da crítica, observação, questionamento, hipótese. A gente vê aí, né? Por exemplo, a criação de uma vacina, né? Você viu que em 2020 a descoberta da vacina do Covid foi em tempo recorde, mas para isso teve um estudo profundo de observação, questionamento, conclusões. A importância dos três na formação humana. Por exemplo, mitos alimentam a imaginação e a identidade cultural. É importante, né, para muitas pessoas. A ciência desenvolve tecnologias e melhora a vida prática. A filosofia estimula o pensamento crítico e a busca por significados. Todas têm seu grau de importância. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.